Bom dia, o sol já nasceu lá em todas as fazendinhas. Após reforma tributária, nosso querido ministro da Fazenda Haddad mira agora numa reforma no imposto de renda. Olha Nessa lá notícia ele é o Taxade. Ele é o Taxade. Mais respeito. Respeito. Tomara que venha coisa boa aí. Vamos acompanhando aqui. A Ambipar, a AMBP3, né? E essa valorização de mais de 200% em menos de um mês, cara. O que aconteceu? Hoje o Godoy tá aqui e vai explicar aqui pra gente. Então esse é o seu Soco Matinal. Tem várias outras notícias aqui, que essas notícias do mercado financeiro, geopolítica e também de macroeconomia para você conseguir sentar com todas as pessoas do seu dia e parecer ainda mais inteligente do que você já é. Quinta-feira, ao meu lado, Matheus Malheiros. Bom dia, sou o Matheus, consultor da UVP Capital. Que bom. E também Guilherme Godoy, nosso grande consultor vegano. Bom dia, eu sou o Guilherme Godoy, consultor da UVP Capital. E vegano, 10% mais chato por causa disso. Ok. O que importa bastante aqui. Vamos seguindo então, como é um programa de extrema tradição aqui no YouTube, a gente não pode começar, por lei, sem falar os índices. Hoje vai ser rápido, tá tudo caindo. Simplesmente, tudo no vermelho. Europa, Estados Unidos e commodities, né? Ferro, petróleo, tem nada subindo. Só um índice aqui na realidade que está levemente positivo, que é o Dow Jones Futuro. Inclusive vou aproveitar isso aí para explicar a diferença, né, que a gente tem do Dow Jones pro S&P 500 e pro Nasdaq, por exemplo. O Dow Jones é um índice que tem 30 empresas aí mais no setor industrial. Ou seja, ele descorrelaciona com aquela linha de muita empresa de tecnologia no S&P e na Nasdaq. Então, por isso você pode ver normalmente, né, esses índices indo em direções opostas, né? Porque um é muito focado em tecnologia, o outro é mais focado aí para essa parte industrial da economia norte-americana. Maravilha. Já Então, ficou aí, uma explicação. Não, foi uma boa explicação. A gente soube rapidão que o seu ferro está caindo. Indo agora para as notícias internacionais, nós temos aqui o que vai acontecer caso a Kamala Harris ganhe. Então a gente fez algumas conjecturas aqui e a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Hoje ainda não está fixado pelo Partido Democrata que a Kamala Harris vai ser realmente a candidata do partido, porém ela já arrecadou um valor extremamente expressivo para a campanha, o que faz com que isso seja quase verdade. Então, é verdade, assim, não dá para saber ao certo como que vai ser esse governo, caso ela ganhe, né, mas dá para saber baseado no que ela vem fazendo, que veio fazendo como senadora, né, então ela tem umas bandeiras mais progressistas ali, defendendo com relação à parte do aborto, a segurança na parte das fronteiras e essa crise migratória, defendendo também trabalhadores de baixa renda e voltando para algumas pautas ambientais também. Então, assim, realmente essa bandeira progressista é o que vem dando a cara aí pro um possível governo da Kamala Harris, que, segundo as pesquisas aí, tá dando 2 pontos percentuais a mais para ela, outros tá dando mais pro Trump. Então, assim, o Trump, ele por ser um empresário, bilionário, ele viria ali para aquele modelo mais clássico ali dos Estados Unidos, né, que voltaria ali as suas atenções para um liberalismo com proteção, né, como sempre a gente vê ali dentro dos Estados Unidos. Mas, se a Kamala Harris ganhar, o que a gente mais vai visualizar aí são essas pautas aí voltadas para trabalhadores, para famílias, voltando aí também as atenções para a parte mais ambiental. Então é mais ou menos isso que a gente está visualizando, tá? E uma coisa que é bem importante levar em consideração, porque até o período eleitoral, uma coisa que vai influenciar bastante nessa dicotomia que existe nos Estados Unidos entre republicanos e democratas, é principalmente a geopolítica mundial em relação a conflitos. Por quê? A gente sabe que sempre quando um conflito tende a escalar ou tende a deixar ainda mais latente, os americanos eles tendem mais a um governo republicano, que no caso o Donald Trump está hoje à frente desse partido e representa muito bem essa mão mais firme de ferro para lidar com conflitos externos. Da mesma forma que em períodos mais pacíficos a gente sempre teve essa abertura maior dos próprios americanos para políticas mais democratas. Então isso influencia bastante agora. Então sempre quando você ouvir alguma notícia relacionada à Ucrânia, relacionado à própria Taiwan, relacionado ali ao Oriente Médio, com uma escalada de conflitos ali que duram muito tempo, você pode ter certeza que isso pesa bastante também com influência nas eleições ali dos Estados Unidos agora.
E principalmente se a gente for ver com relação às outras eleições que estão acontecendo no mundo afora, né? Então ali a gente vendo lá nas eleições da França ali uma bancada mais centro-esquerda, a gente viu na Inglaterra a mesma coisa, aqui no Brasil a gente está vivendo um governo de esquerda. Então assim, até mesmo os movimentos que vão ser de aliança entre esses países agora, caso a Kamala Harris ganhe, tende a se aproximar mais desses países, voltar um pouco mais para a esquerda por ter essas pautas progressistas do que se o Trump ganhasse, como foi, por exemplo, a aliança que teve Trump e Bolsonaro, por exemplo. Indo para outra notícia internacional aqui, o Matheus trouxe a sabotagem nas Olimpíadas, né? Pode ser um perigo iminente ali para as Olimpíadas de Paris no final do ano aqui. Exatamente, já aproveitando esse contexto que vocês falaram, que a gente tem muita tensão geopolítica, né? Tem questões ali do Oriente Médio, tem guerra ali acontecendo na Europa, então está num ambiente muito conturbado que está levando preocupações ali para as autoridades francesas, né? Principalmente nesse contexto aí das Olimpíadas, que os holofotes do mundo vão estar lá agora nos próximos dias. Então, para tentar prevenir isso, estão mobilizando aí dezenas de milhares de policiais, né? 35 mil policiais, mais 10 mil soldados, e já tiveram algumas tentativas que foram frustradas aí pelas autoridades francesas. Por exemplo, teve um jovem aí de 18 anos que foi preso em Gironde por planejar uma ação violenta contra os jogos. E os russos também estão no meio. Agora é o momento de chapéu de alumínio, né? Conspiracionista. A gente tem aí um chefe russo que estava planejando um atentado em larga escala com Illuminatis, autoridades francesas, com reptilianos, com consequências sérias, né, abre aspas, durante as Olimpíadas. Então ele, teoricamente, aí estaria conspirando com a FSB, que é a antiga KGB russa, né? Muito bom. E íamos agora para as notícias nacionais, depois dessas conjecturas ali tem fatos extremos, tem conjecturas ali que podem impedir ali, ou pelo menos atrapalhar essas Olimpíadas em Paris. Nas notícias nacionais, então, a gente tem ele de novo, nosso querido ministro da Fazenda, nosso Haddad, ex-presidenciável à presidência do Brasil, né? Que agora mira numa reforma no próprio imposto de renda. Pois é, exatamente. Dentre as promessas do presidente, a gente tinha a questão até da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 salários mínimos. Então, buscando atender essa aí promessa que teve na campanha, e principalmente essa reforma aí no imposto de renda, então vão ser entregues agora algumas propostas para fazer essa reforma aí. Porque isso até que é positivo de certa forma. Porque hoje no Brasil a gente tem um imposto aí muito voltado para o consumo. Então a gente já falou várias vezes aqui no programa, mas no final das contas as classes mais baixas acabam pagando um imposto muito maior, porque não é sobre a renda, é sobre o consumo. Então teria esse lado positivo, só que um aumento no imposto da renda teria que vir com uma contrapartida no imposto sobre o consumo, que não é o que a gente está vendo. A gente vê aí essas perspectivas de aumentar a alíquota padrão do IVA, por exemplo, que já é um dos maiores do mundo, né? Tá ali no ranking, Brasil nunca decepciona, e pode ficar ainda maior, porque se você vai tirar de um lado, o governo sempre vai querer tributar de outro. Então a gente tem que tomar bastante cuidado com isso. Não existe nada mais provisório do que uma medida mais permanente do que uma medida provisória de governo. Então, caso haja um aumento no imposto de renda ali e posteriormente uma redução no consumo, exato, a gente sabe que isso possivelmente não vai acontecer. Imagine, se vai isentar quem ganha até 5 salários mínimos do imposto de renda, essa fonte de receita vai ter que vir de algum lugar, né? Então vai ter que compensar em alguma ponta, que seria o quê? Possivelmente taxando quem tem uma renda mais alta ou aumentando aí a alíquota do nosso IVA, né? E até o próprio ministro falou nessa entrevista, né, que qualquer exceção na reforma do consumo eleva a alíquota padrão, que hoje está em 26,5%. E por fim, nessa mesma entrevista, ele afirmou que, abre aspas, o resultado primário depende dos 3 poderes, fecha aspas, em relação ao nosso cenário fiscal. Ou seja, a culpa é do governo, ele joga em quem quiser, né? Vai jogar agora no legislativo e no judiciário também. É justo. É interessante isso porque a gente sempre fala aqui sobre o quão esquisito é o imposto sobre o consumo brasileiro. Ele é muito pesado em cima do produto final e do consumo como um todo, né? Isso é complexo porque quando você tributa no consumo, como a gente faz, você passa uma base reta em todas as pessoas para consumo de itens básicos. Então você vai para o arroz, macarrão, uma carne, todos os itens da cesta básica, por exemplo, você tem um imposto ali semelhante, você tem imposto em energia elétrica, você tem todo o consumo final ali, ele é taxado da mesma forma para alguém que tem ali 40 salários mínimos mensal e para alguém que tem um salário mínimo mensal. O preço do arroz fica igual para os dois. Então,
O imposto sobre a renda, ele é muito mais utilizado lá fora e faz sentido, desde que não haja esse imposto absurdo que a gente tem em cima do próprio consumo, porque o imposto sobre o consumo ele é predatório para quem ganha menos. Perfeito. Indo agora para outra notícia nacional, né? A gente tem aí a primeira etapa do Voa Brasil para os aposentados, né? Esse é um projeto do governo lançado pelo Ministério de Portos e Aeroportos. E realmente existe um ministério chamado Portos e Aeroportos que eu acabei de descobrir. Então ele lançou essa primeira fase desse projeto Voa Brasil, a gente falou sobre ele há um tempo atrás também. E pela primeira vez agora ele está realmente, essa primeira etapa, né, como teste, disponível aí. Realmente. Então, assim, ele ia ser um programa um pouco mais amplo, né, atendendo ali alguns estudantes do ProUni, outras classes também ali mais baixas ali de renda. Porém, neste primeiro teste ali que vão ser feitos, foram disponibilizados 3 milhões de passagens, tá? 1 milhão para cada uma das controladoras de voos aqui, a Azul, a Latam e a Gol. E vão ser disponibilizados apenas para os aposentados do INSS, tá? Então, eles vão ter direito a essas passagens aí que são mais baratas, que vão estar em torno ali de R$200, com os trechos podem ser de ida e volta, e vão ser utilizados para aposentados que não tenham viajado de avião nos últimos 12 meses e que façam um cadastro naquele site do GovBR, tá? E além disso, você ainda vai ter que ter ali um certificado que seja prata ou ouro nesse tipo no site do GovBR, que dá direito a esse acesso a essas passagens mais baratas. Hoje, se a gente for olhar, a gente tem em torno de 23 milhões de aposentados pelo INSS. 3 milhões de passagens disponibilizadas, a gente vai ter algo em torno de 13% dessa população atendida por essa primeira etapa aí do programa do Voa Brasil, mas que já é um bom começo, né? Vamos ver como é que vai ser auferido esses próximos meses aí com esse programa. Maravilha. E acho que o mais importante também que a gente vai trazendo conforme esse projeto vai entrando em vigor aí, é justamente observar o quão burocrático principalmente levando em consideração que as pessoas de terceira idade que vão realizar a compra da passagem com preço descontado. Porque caso haja um preço descontado, ok, só que a burocracia seja muito grande para conseguir essa passagem, a gente vê até uma ineficiência, porque quando a gente olha para esses programas como o ProUni, quando a gente olha para esses programas que conseguem entregar um desconto para uma classe específica, a gente sempre falou de jovens que conseguem ter acesso à informação, conseguem comprar, conseguem ir atrás de documentação, se movimentar rápido e preencher essa parte burocrática. Se esse projeto Voa Brasil vier com muita burocracia, a gente vai ver uma ineficiência porque a maioria dos idosos não tem acesso à informação tão complexa e burocrática quanto são outros programas do governo. Pois é, entrando um pouco mais até na prática dessa questão da burocracia. Ué? Bom dia. Até voltando para essa parte da burocracia, por exemplo, a gente tem, que o Godoy falou, que você tem que ter uma conta ali no GovBR de nível prata ou ouro, né? Como que você faria para ter isso? Você tem que ter uma conta lá no banco, já ter acesso aos canais digitais do banco, e a gente vê hoje muitos idosos que ainda vão presencialmente do banco, ainda tem esse hábito. Então não estão nem acostumados a fazer essas transações. Então você tem que pegar com a sua conta do banco e sincronizar ela, fazer login no GovBR usando a conta do banco. Agora, quantos idosos você acha que vão conseguir fazer isso? Exato. Né? Que já não tem tanto costume com a tecnologia. Hoje em dia tudo é computador, para idoso é mais difícil ainda. Então temos essa notícia, temos uma notícia ruim aqui, na verdade, mas é uma constatação, mesmo a notícia trazendo um dado ruim, é importante dar a notícia, que quase 15 milhões de brasileiros hoje passam fome, né? A gente tem aí o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, ele reafirmando, né, que o Brasil ele vai permanecer com o compromisso de retirar o Brasil do mapa da fome. Hoje o Brasil ele está no mapa da fome com mais de 8,4 milhões de pessoas subnutridas, né? Então isso representa quase 4% da população brasileira. Pois é. A gente está falando de quase 4% da população brasileira nessa situação e para a gente sair do mapa da fome tem que estar abaixo de 2,5%. Então tem um caminho relativamente longo para percorrer. Aqui no Brasil a gente já teve abaixo desse estado, a gente já saiu do mapa da fome, só que principalmente aí depois da crise que a gente teve lá em 2015, 2016 e posteriormente a pandemia ali do coronavírus acabou piorando a nossa situação. Então a gente acabou voltando para esse mapa da fome e tem que medir agora alguns esforços para trazer maior segurança alimentar para a população.
até vendo, né, saindo dessa questão de estar subnutrido, e se for pegar simplesmente quem vive insegurança alimentar, que é aquela pessoa que não sabe quando vai ter uma próxima refeição, mas não está necessariamente subnutrida, a gente está falando aí de quase 15 milhões de brasileiros, o que dá aqui uma parcela significativa da população. Então, e nesse contexto aí também, você teve o G20 que vai criar agora uma aliança global contra a fome e a pobreza. Então, logo ela vai ser oficializada, vão ter os documentos oficiais. Só um ponto aqui que chama a atenção pra gente é que o Brasil se comprometeu a custear 50% dos custos dessa aliança. Só que o ponto é o seguinte, a gente está nessa situação de fome aqui no Brasil e a gente vai se comprometer a custear 50%, né, dos custos administrativos de uma aliança que visa combater fome no mundo inteiro. Então, será que faz sentido isso? A gente com problemas internos aqui no Brasil querer ficar se comprometendo, né, com algo desse tamanho aí em relação aos outros países? Fica aí o questionamento. É um bom questionamento. Então, frente a isso, esperamos principalmente aí que o governo ele consiga, tanto o governo quanto ONGs e todas as pessoas que estão à frente, né, disso, cada vez mais avançar para a gente diminuir esse número, né? Esse número é inaceitável, na verdade, a gente para pensar em pessoas subnutridas em 2024, cara, num país como o nosso. Cara, muita gente. Aqui em Goiânia tem o quê? 2 milhões de pessoas, né? 7 Goiânias de pessoas passando fome. É complicado. Então, antes de ir para as notícias não tão irrelevantes, a gente vai ler os comentários do vídeo anterior, né? E eu tenho um comentário aqui do @LMErsondorf, né? Esse é para você, Lucas. Ele disse, sobre o áudio, precisam cortar um pouco o grave na edição, colocar um low cut abaixo de 120 Hz e abaixar um pouquinho dos graves nessa região. Que isso? Ouvir em cada som fica bem forte. PS, me contratem para UVP. Meu sonho. Ó, só para você saber, a gente vai talvez olhar para o seu comentário aqui, mas a gente já resolveu um dos principais problemas que tinha aqui nos equipamentos, que era o José. O José, a gente percebeu. Ontem a gente entendeu que tinha alguém fungando, assim, ó. Fungando quando alguém tava falando, e a gente, tem alguém fungando. A gente tava com essa teoria, tinha alguém fungando. O Vitão, que cuida do programa, já tava puto, que existia alguém com tireoide aí fungando no microfone. E a gente percebeu que enquanto eu falava, tinha alguém fungando. Enquanto o Douglinhas falava, tinha alguém fungando. Quando o Zé falava, parava. A gente identificou o fungador ali. Então, a máquina já foi resolvida, já foi retirada do programa. Ela voltará depois que ela tratar a tireoide. Agora tá só aqui no back-office trazendo chimarrão. Trazendo chimarrão. Ele acha que ele tem um compromisso, né? Ele acha que vai manter o compromisso de todo dia trazer o chimarrão. Vamos lá. Então, obrigado aí. Essa parte de edição aqui eu vou fingir que eu entendi, mas o Lucas depois lê. Lucas, o que você achou? Uai, tem que mandar o currículo, né? Então foi bom. Foi pertinente ali. Pertinente. E quais são seus comentários? Quero ler aqui o comentário do @Raudinei42. Bom dia. Pergunta. Quando eu recebo dividendos nos Estados Unidos, preciso pagar imposto ou tem isenção de 6 mil no ano? Ótimo programa, tá sendo meu preferido. Agradeço a preferência do programa. Então, respondendo a sua dúvida sobre esse imposto aí de dividendos dos Estados Unidos, não sei da onde você tirou a isenção de 6 mil por ano. Não existe, nunca existiu. Hoje, como é que está funcionando a tributação, inclusive, desses investimentos no exterior? 15%, tanto sobre ganho de capital, quanto sobre dividendos em regime de caixa. Ou seja, ganho de capital você vai pagar quando você fizer uma venda e dividendos quando você recebe. Só que aí tem um ponto. Nos Estados Unidos, você já paga 30% na fonte sobre seus proventos, que é imposto que os próprios Estados Unidos cobram sobre dividendos que são pagos para não residentes. E o Brasil, ele tem um acordo aí com os Estados Unidos que visa evitar a bitributação. Então, na hora de fazer sua declaração, se você lançar no Carnê-Leão que já pagou esses 30% lá fora, você não paga nada aqui. Maravilha. Perfeito. E eu trouxe aqui o comentário do @TiagoAraújo4350. Fala galera, assisto todo dia o programa durante o almoço. O que vocês acham sobre o aluguel de ações? Vale a pena fazer? Parabéns pelo conteúdo. Obrigado aí. Respondendo sua pergunta, a gente tem duas pontas com relação à parte do aluguel de ação. Ou você pode ser o doador ou você pode ser o tomador desse aluguel. Tá? Se você for o doador,
é uma boa chance de você estar remunerando suas ações para você que é um investidor ali do buy and hold, né? Enquanto suas ações ali estão, entre aspas, paradas na sua conta, você pode estar alugando para outra pessoa, fazer um tipo de negociação que eu vou explicar agorinha, nas notícias não tão irrelevantes, tá? E agora, se você for o tomador dessas ações, você vai geralmente tomar essas ações quando você acredita que essas ações vão cair. Então, você aluga essas ações para que você consiga apostar contra a queda dessas ações, tá? E eu vou aprofundar um pouco mais na próxima notícia. Maravilha. Eu tenho mais um comentário aqui também, que é do @Ivan_Silva13, né? Ele mandou ontem um bom dia a todos. Beleza. Vamos seguir no programa. A gente tem aqui, então, nas notícias não tão irrelevantes, a Ambipar e a valorização de mais de 200% em um mês. O Godoy vai explicar aí o que se deve a essa valorização e o porquê que você tem que pensar bem antes de entrar numa empresa só porque ela teve uma valorização. Então, ele, antes do programa, ele falou assim, vou falar sobre essa notícia, mas eu tô com medo das pessoas saírem comprando ela loucamente, mas eu só vou explicar para as pessoas não serem burras. Isso foi uma frase do Godoy aí. Vocês acham que ele é educadinho, que ele tá de blazer, não sei o que, vegano, e tá ofendendo vocês aí no contraparte aí. Que isso, o Edson quer jogar aí todos os telespectadores contra mim, mas, gente, pelo amor de Deus, não comprem Ambipar baseado no que a gente vai explicar aqui agora, tá? Não é recomendação de compra, acho que às vezes até pelo contrário, tá? O que eu vou explicar é o seguinte, a Ambipar, ela teve aí algumas mudanças que até justificaram uma leve alta aí, né, depois do IPO, que foi a mudança do CFO agora para um ex-Bank of America, aí teve a presença de países saindo de 14 para 40, você teve um aumento na receita líquida da empresa saindo de 1 bi em 2020 para 5 bi em 2024, então assim, são números interessantes, porém, o que a gente está vendo? Teve ali também uma dívida líquida sobre EBITDA acima de 3, dívida líquida sobre patrimônio também acima de 3, então a empresa está super endividada, tem ROI e o PL negativo porque a empresa está dando prejuízo, então assim, por mais que a receita líquida tenha aumentado, isso não tem refletido diretamente nos lucros da empresa, então assim, tem muitos dados ali que são controversos com relação à parte da empresa e são exatamente o que levam muitos dos investidores a entrar shorteado. O que é isso? É entrar vendido nessas ações acreditando que elas vão cair. Então, assim, quando tem muitos investidores achando que essas ações vão cair, ou seja, vão entrar vendidos nessas ações, isso faz com que para esses investidores, se caso você tenha uma alta nesses ativos, esses investidores, para estopar a posição, o que é isso? Para parar aquele prejuízo que eles estão tendo com essa venda, eles têm que comprar essas ações no mercado à vista. Ao correr para comprar essas ações no mercado à vista, os investidores só vão vender, obviamente, se tiver um preço atrativo. Certo? Ou seja, para aumentar a liquidez disso. O que isso faz? Faz com que as ações continuem subindo com a procura para esses investidores estoparem a sua posição vendida. Então, isso é um movimento chamado de short squeeze. Então, quando tem muita gente vendida querendo comprar as ações para parar com o seu prejuízo. Se você quiser aprofundar um pouco mais sobre esse tema, tem um documentário super interessante que chama GameStop contra Wall Street, que é disponível lá na Netflix, tá? E ele explica um pouco sobre como investidores, pessoas físicas mesmo, acabaram indo contra as ações da GameStop, que também estava enfrentando o short squeeze, e ganharam muito dinheiro também com essa posição, tá? Então, assim, esse movimento ele acontece vez ou outra quando tem uma ação que não está com guidance ali muito positivo, e é muito bom a gente tomar cuidado com relação à parte desses papéis também, principalmente ao entrar vendido neles, porque você pode ter um prejuízo infinito ao entrar vendido numa posição dessa. Maravilha. Como a gente está querendo trazer aqui cada dia uma explicação básica, bem simples, para você que está começando aqui entender pelo menos o básico, pelo menos termos que a gente fala, né? Porque, claro, se você já for aluno da UVP Escola, você já sabe, em 8 semanas, sair de um investidor irrelevante para alguém que consegue saber tudo sobre investimentos e tomar as melhores decisões, né? Então, se você ainda não entrou para o VP Escola, a gente vai começar devagarzinho aqui falando algumas coisas. E hoje o Godoy falou sobre CFO, né? CFO. De maneira simples, o que um CFO faz numa empresa? O CFO, ele é o diretor financeiro. Basicamente, ele vai cuidar de toda essa parte de controladoria e finanças de uma empresa. Oh, beleza, então você tem vários Cs ali, né? Que a gente chama de C-Level, ou C-Level, né? Que é o quê? É o CEO, que é o diretor executivo, CFO, CMO, que é de marketing, CTO, que é de tecnologia, COO, que é de operações. Então tem vários C-Levels, assim, que são as pessoas que estão na diretoria e que tem esses termos em inglês. Então quando a gente fala que alterou o CFO, teve uma decisão do CFO, é o diretor financeiro daquela companhia que tomou uma decisão.
correto? Perfeito. Então, antes, para finalizar o programa com 25 minutos, porque ontem foi 35 e o Vitão deu chilique lá, puto com a gente. Então, a gente vai terminar hoje mais cedo. O recado final vai para quem? Você quer recado final, Matheus? Pô, vai pro Godoy. Godoy, você quer recado final? Olha, o meu recado final é: vou voltar na minha primeira indicação. Essa vai ficar pra você hoje à noite, quando você tiver com tempo livre. Vai colocar GameStop contra o Wall Street, vai aprender um pouco mais sobre o que a gente tava falando aqui. Maravilha. Eu também tenho um recado final. Eu queria dar um recado final pros José Jagger, que é o seguinte. Sabe, o José tá lá, José é garotão, bonitão, né? O cara, poucos Traz 20 chimarrão anos. ao vivo no programa. Poucos 20 anos, fala assim, caramba, o menino é um bom partido. Só que tem uma coisa que vocês não sabem, essa cuia é dele. E eu vou trazer perto da câmera aqui, ó. Dá zoom nessa câmera aqui. Tá conseguindo ver? Dinho da Eva. Caralho, tomou o Exposed aí, então. Balança aqui, ó. Que bonitinho!